A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do canal EBD em Estudo. Eu sou o Diácono Eduardo e estou aqui com o presbítero Marcos. A paz do Senhor, meu querido. E juntos nós vamos falar sobre a lição de número 7, que tem por título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. Nós estamos falando da Igreja Assembleia de Deus, da Congregação de Boa Esperança, Assembleia de Deus em Parnamirim, sob a direção do pastor Georgênio. E, como nós já falamos, lição de número 7, com o título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. O texto áudio está escrito em Provérbios 31, no versículo 30, que diz: Enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E a verdade prática, a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade em função de ser esposa e auxiliadora. Nós estamos comentando essa lição desse trimestre que traz diversos temas, né? Abordando o que a igreja atualmente, nos dias de hoje, tem enfrentado, né? O que é que o inimigo tem usado para atingir a igreja, atingir a palavra de Deus nos dias atuais. Na lição passada falamos sobre a desconstrução da masculinidade e nessa lição estaremos falando sobre a desconstrução da feminilidade, algo que a gente vê muito comumente nos dias de hoje. O texto bíblico está escrito em Provérbios, do capítulo 31, do versículo 10 ao 31. Você que é professor, que é aluno, vai fazer essa leitura juntamente com todos em sua sala de aula na Escola Bíblica Dominical. Nessa lição, nós temos alguns objetivos, né? No primeiro tópico, nós vamos explicar a feminilidade bíblica, né? Como é que a Bíblia trata a feminilidade da mulher. No segundo, nós vamos destacar a erosão da feminilidade a partir do ativismo feminista, como vemos nos dias atuais, né? Desde a idade moderna, né? E da suposta liberdade sexual. E no terceiro e último tópico, nós vamos focar a imagem da mulher virtuosa de Provérbios 31 como um símbolo de feminilidade bíblica equilibrada, né? Para contrapor aí o que o mundo diz hoje, o que é feminilidade, e o que a palavra de Deus diz sobre a feminilidade. Na nossa introdução, o autor vai dizer, né, que as escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo de feminilidade. E a gente vai ver toda essa descrição muito bem detalhada nesse texto que vai ser lido em sala de aula, né? Provérbios capítulo 31, do 10 ao 31. Lá vamos ver um modelo de uma esposa fiel, de uma mãe amorosa, administradora e empreendedora. São características de uma mulher, né, que nós não víamos no papel da mulher até um tempo atrás, né? Mas é um perfil de mulher que está escrito na Bíblia Sagrada, né? Antigamente a gente não via mulheres empreendendo, né? Mulheres sendo administradoras, mas a palavra de Deus em Provérbios capítulo 31 vai destacar essas características da mulher, né, de acordo com a palavra de Deus. Então não é algo contemporâneo, é algo que está escrito na palavra de Deus. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nessa lição apresentaremos o mandato divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Como nós falamos aqui, os tempos foram passando, os períodos foram vindo, né? A gente já falou sobre o período da Idade Média, onde a igreja se expandiu de uma maneira grandemente, de uma maneira muito forte. E após a Idade Média veio a Idade Moderna, né? E aí já começam a desconstruir algumas coisas relacionadas à igreja. Após a Idade Moderna veio a Idade Contemporânea e cada vez mais as desconstruções, as narrativas sendo criadas
contra a palavra de Deus, contra a família, né? E aí, já na idade contemporânea, nós vamos ver o ativismo feminista crescendo de uma maneira muito grande, até chegar ao nosso tempo atual, né? A idade pós-moderna, até os dias atuais. E cada vez mais está cada vez mais difícil, né? Pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, a verdade, o manual que Deus deixou para nós, inspirou, através do seu Espírito Santo, homens a escreverem essas Sagradas Escrituras e deixar para nós como manual para vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus aqui na Terra. Partindo aqui do próximo, vamos falar sobre o primeiro tópico, que vai falar sobre a feminilidade bíblica, a criação divina na mulher. Infelizmente o mundo tenta desconstruir essa base bíblica que a mulher é uma criação divina. E nada melhor do que nós cristãos que pregamos a palavra de Deus, que dizemos, né, que aquilo que é certo é ensinar, temos que ensinar. E essa é a nossa missão aqui nesta lição bíblica aqui, que vai falar sobre a criação divina na mulher. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. O homem e a mulher, nós fomos criados à imagem de Deus, né? Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Em seguida, o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só. Deus olhou e viu que não era bom que o homem estivesse só, né? Tinha que colocar alguém ao seu lado, porque Adão, eu imagino que ele estava se sentindo muito só ali, mesmo tendo aquela a natureza, os pássaros, mas não era a mesma coisa de ter um ser humano ali como ele ao seu lado, né? Em seguida concluiu: não é bom que o homem esteja só. Assim Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem. Por isso Adão a identificou: esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Todos nós sabemos como é que Eva foi, surgiu Eva. Deus colocou a anestesia ali em Adão, né, e retirou a costela dele e fez Eva, né? Então, no ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles. Ou seja, no ato divino, não é, que Deus, naquele momento ali, não havia distinção entre um e o outro, fazendo iguais diante do Altíssimo. Ou seja, todos nós somos iguais. O mundo, infelizmente, tenta desconstruir a passagem bíblica sobre essa divindade do homem e a igualdade. Então, Adão e Eva foram criados iguais em personalidade, valor, honra e respeito. E isso é o ser humano. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis, não é? A Bíblia ela ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um. Ou seja, nós somos iguais, mas temos a função distinta de cada um. O homem, não é, com o seu caractere masculino, e a mulher com a sua feminilidade, com a sua fragilidade, com as suas coisas que somente a mulher tem. Mas, infelizmente, o mundo, não é, atual que nós estamos vivendo tenta desconstruir essa característica do homem e da mulher, informando que a mulher também tem que ser igual ao homem em todos os aspectos, certo? Então a Bíblia ela ensina a igualdade de ambos, mas deixa claro as funções distintas de cada um. Verdade. E ainda falando sobre a feminilidade bíblica, no segundo subtópico nós vamos falar a bênção da maternidade. Quando Deus criou o homem e a mulher, como o nosso irmão Marcos falou aqui, né? Criou o homem primeiramente, depois em seguida criou a mulher. Colocou o homem no sono profundo, tirou a costela, a sua carne, e ali formou a mulher, né? E deu uma missão para eles dois, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus falou: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Ele deu uma missão que ele sabia que Adão sozinho não conseguiria realizar, né? Eva sozinha não conseguiria realizar essa missão. Então, um complementa o outro. A maternidade só existe porque existe um lado masculino e um lado feminino, né?
o cromossomo masculino e o cromossomo feminino, né? O espermatozoide masculino com o óvulo feminino faz a fecundação e gera um ser vivente. Desde o início, sempre foi assim, né? E, obviamente, eles não conseguiriam realizar essa tarefa sozinha. Mas a missão de gerar, né, de gerar o fruto no seu ventre, caiu sobre a mulher. Não sabemos o motivo, né? Deus sabe o motivo de todas as coisas, nós não sabemos por que ele escolheu a mulher. Se tivesse escolhido o homem, seria o homem, né? Mas Deus não escolheu o homem, escolheu a mulher. E essa dádiva foi dada à mulher. Tanto que nós estamos vendo a desconstrução também desse papel da maternidade na mulher, né? Através da mulher. Esses ativismos, né, que nós vemos nos dias atuais, onde colocam as mulheres como donas do seu corpo, de suas regras. Né? Claro que ela é dona do seu corpo, mas o feto que está sendo gerado ali dentro dela não veio somente dela, veio dela e veio de um ser masculino também. Né? Nós não conhecemos ninguém na história da humanidade de uma mulher que tenha engravidado sozinha, somente Maria, que foi através do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo de Deus conseguiu fazer com que fosse fecundado ali dentro de Maria, né, o óvulo, e assim nasceu o menino Jesus. Mas fora isso não existe nenhum outro exemplo, a ciência não confirma nenhum outro exemplo, não presenciamos nenhum outro exemplo que uma mulher conseguiu engravidar sozinha. E essa dádiva foi dada à mulher. E a gente vê Maria, lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 46 ao 48, ela se alegrando, jubilando, louvando a Deus pela alegria da maternidade, pela bênção de poder ser mãe. E ela diz assim: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Glória a Deus, né? Além dela poder ser mãe, do fato dela poder gerar um filho, ela estava gerando ali um filho que era o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. É verdade. Antes da gente passar aqui o subtópico, né, 3, entra lá no canal, faz a tua inscrição, dá um likezinho, tá certo? Então, o subtópico número 3 vai falar o seguinte: a mulher como auxiliadora. A mulher foi feita para auxiliar o homem, né? A mulher ela foi criada para ser auxiliadora do homem, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 9. Nesse caso, o termo auxiliador também é empregado para se referir a Deus, certo? Então, a mulher, quando ela foi feita para ser uma ajudadora, uma auxiliadora na parte de ajuda ao homem. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro. Mas, infelizmente, o mundo ele faz essa desconstrução dizendo que a mulher não pode ser auxiliadora porque ela fica submissa. Mas não, a função auxiliadora é uma função muito nobre na Bíblia, uma função muito nobre que tem de ajuda, de socorro, certo? Então, nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. A mulher ela foi feita para essa característica, não de ser submissa, do ponto que o mundo ensina, do ponto que hoje nós vemos aí a mídia moderna esclarecendo que a mulher não pode ter isso aí, que ela fica muito submissa ao homem, mas totalmente errada. A Bíblia ela afirma claramente que a função de ajudadora, a função de auxiliadora, é uma parte muito importante, né, daquilo que a mulher tem a sua função. E isso foi assim porque Adão convivia todos os seres criados, mas não achava auxiliar semelhante a ele. Ou seja, Adão ele estava ali naquela função ali, comandando ali, não é, todos os seres vivos na face da terra, mas não tinha alguém do seu lado para ajudar, né, dar uma ideia, trazendo mais soluções para que Adão completasse a sua missão, que era cuidar
da terra, certo? E dos seres. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento com as suas igualdades e diferenças, né? E lendo esse texto aqui, a gente lembra-se muito bem de que a mulher ela veio para completar o homem. Aquilo que estava faltando no homem, a mulher ela completa. Todos nós homens sabemos muito bem disso aí, que sem as nossas esposas ao nosso lado, seríamos completamente desestruturados, como a gente vê algumas famílias aí, que infelizmente não tem a estrutura, certo? Então, esse complemento de igualdades e diferenças são completamente aceitáveis. Então, essa complementariedade mútua é necessária à formação do casal, a procriação, a satisfação sexual, a vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus, que lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 18, ele alega: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a tua mulher da tua mocidade. Então a mulher ela veio para completar aquilo que faltava no homem, ela veio para ajudar, ela veio para complementar. Eu costumo muito dizer que a minha esposa ela é 50% do meu ministério, certo? Porque quem seria eu se não fosse a minha esposa? Não é isso? Então a mulher ela veio para auxiliar, ela veio para complementar o homem nas suas atividades. Amém. Partindo para o segundo tópico, nós vamos falar sobre a desconstrução da feminilidade, né? Como é que está acontecendo isso aí. No primeiro subtópico, nós vamos falar sobre o ativismo feminista. Como foi que ele começou, né? E como é que ele tem agido para ajudar a desconstruir a feminilidade da mulher. No século XIX, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. E a gente vai ver aí no final da idade contemporânea para a idade pós-moderna, né, o boom do ativismo feminista. Explodiu de uma forma, né, em vários lugares no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, né, essa revolução feminina, que começou a princípio com algumas ideias, né, necessárias para a mulher, né, sobre o voto da mulher, sobre a mulher trabalhar, entre outras coisas. Mas foi tomando uma proporção, né, de uma maneira que acabou saindo do controle, digamos até muitas vezes ético, né, ou de acordo com a ética cristã, com o padrão bíblico. E a gente vai ver que no século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. Então a gente já vai ver aí, não é, o ativismo feminino tomando uma proporção, não é, bem diferente do que foi proposto no início. E a gente vai ver aí a ativista Simone de Beauvoir, né, que estabelece uma das máximas do feminismo: não se nasce mulher, se torna mulher. Esse ativismo avança e se amplia para a discussão de gênero e movimento toma conotações de empoderamento da mulher. Aí, em 2011, a gente vai ver, né, que lá na Universidade de Toronto, sobre temas feministas, foi introduzido o slogan "Meu corpo e minhas regras", né? Meu corpo, minhas regras. Isso já se voltando também para esses direitos da segunda onda também do feminismo, onde fala sobre direitos reprodutivos, liberdade sexual, onde a mulher pode fazer o que quiser com o seu corpo, pode engravidar, pode tirar, não é, o feto da sua barriga, se assim ela quiser, porque a barriga é dela, o corpo é dela, né? E ela tem esse poder. Mas como a gente já falou no início desse comentário, dessa lição, né? Aquele corpo que está ali dentro dela não é dela. É um corpo independente que está crescendo, está sendo gerado dentro dela. Muitas vezes aquele feto tem até um tipo sanguíneo diferente da própria mãe. Então é um corpo independente, um coração que bate ali, diferente do coração da mãe. É um corpo que está crescendo e
a mãe não tem o direito sobre aquela vida. Como cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. O inimigo ele busca de diversas maneiras, de diversas formas, de contradizer a palavra de Deus. E, infelizmente, esse ativismo, essas ondas do ativismo que vem crescendo, que vem mudando o contexto inicial de tudo que se iniciou, né? A gente vê aí uma ação maligna, uma ação do inimigo, né, para atingir as famílias, para atingir o povo de Deus, para atingir a palavra de Deus, e assim fica cada vez mais difícil, né, de propagar o evangelho, a palavra de Deus, se você prega para uma sociedade onde entende que tudo isso que é pregado no ativismo feminista é algo normal, é algo empoderador, é algo que é correto e que não é de acordo com a palavra de Deus. Então nós, como cristãos, devemos nos alinhar cada vez mais com a palavra de Deus, buscar crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, para poder enfrentar, para poder debater com esses tipos de ideologias que vêm tomando uma proporção muito grande. E se a Igreja de Cristo não estiver preparada, né, para combater, para bater de frente com essas atitudes que vão de encontro à palavra de Deus, né, vamos sofrer graves consequências de agora em diante, cada vez mais, vai ficando cada vez mais difícil. Então devemos estar sempre cada vez mais preparados para enfrentarmos essas situações. É verdade. Dando continuidade aqui à desconstrução da feminilidade, a gente vai ver a liberdade sexual, qual o mundo apela, não é, descaradamente sobre a liberdade sexual da mulher. A Bíblia ela se refere ao sexo como algo prazeroso entre o homem e sua mulher, nos limites do casamento. Em Provérbios capítulo 5, 18 e 19 diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-se os teus seios em todo o tempo, e pelo amor ser atraído perpetuamente. Ou seja, a Bíblia ela deixa bem claro que o sexo no casamento é legalizado. Então, a satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. Ou seja, o amor não só da parte do homem, mas também da mulher, ela tem que ter essa via, não é? Mútua, tanto de um lado como do outro. Então, entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo e deve ser combatido em busca da libertação sexual da mulher. Ele explica o feminismo de hoje, não é? O mundo, ele quer tirar essa desconstrução, que a mulher ela tenha a sua liberdade sexual no casamento com o marido, dando uma liberdade que se transforma em libertinagem, não é? Uma libertação sexual da mulher, que ela fala nisso aí. Então, a defesa dessa ideologia requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Ou seja, o mundo é coisa do maligno mesmo, né? O mundo, porque ele tenta desconstruir a sexualidade que a mulher tem, né, no casamento, dizendo que a mulher pode fazer sexo de todos os modos, né? Amor de todas as formas. Aqui inclui-se a iniciação sexual precoce, a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério e a prostituição. Ou seja, isso dá uma liberdade, isso dá um início a uma certa coisa errada, né, que parte aqui do ponto do princípio errado e continua sendo errado, ensinando já nas crianças, já nas escolas, precocemente, que isso é normal, o homossexualismo é normal, o adultério é normal, a fornicação é normal, a prostituição é normal, tirando essa coisa sagrada do sexo entre o homem e a mulher. Então, nessa esteira, temas como o aborto, a gravidez indesejada e a desconstrução da família são radicalizados pelo ativismo ideológico do movimento. Ou seja, o ativismo ele tem essa intenção de desconstruir a família,
desconstruindo o homem, desconstruindo a mulher, desconstruindo o lar. Ou seja, dizendo que não, isso é normal. E impressionante como os nossos governos atuais não tomam atitudes necessárias para se combater isso. Isso cabe a nós, a igreja, ensinar e aconselhar, não é? Como é que nós devemos proceder de maneira santa, de maneira ética, de maneira amorosa, de maneira prazerosa, de maneira correta, como é que a liberdade sexual da mulher, não é isso que o mundo, os ativistas, pregam por aí afora com esses movimentos. Não é isso, meu querido? Verdade. E o terceiro e último subtópico do segundo tópico diz ataques à família tradicional. Nós vamos ver nas escrituras sagradas as características de um relacionamento, né, de um casamento, é que ele é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. A gente vai ver isso lá em Mateus 19, versículos 5 e 6, que diz: E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, né? Então a gente já vê aí a união do homem, a mulher, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Ele não fala aqui as suas mulheres, né? O homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. É um casamento entre o homem e a mulher, heterossexual e monogâmico, né? Quer dizer, um para um, né? Hoje se fala muito em poligamia e até o entendimento de que um homem com 2 mulheres já é uma família, um homem com 3 mulheres é uma família, né? E a palavra de Deus não diz isso, né? Então é um casamento, é uma união heterossexual, monogâmica, né? E a palavra continua dizendo, e serão os dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então é algo que foi feito para ser indissolúvel. Foi feita a união entre esse homem e a mulher, recebeu a bênção de Deus. Então não é algo que foi feito para que, eu não gosto mais de você, não vou mais com a sua cara, agora eu vou embora, né? E tudo isso acaba refletindo naquilo que Jesus Cristo nos ensinou sobre amar uns aos outros, amar o nosso próximo, né? Quando perguntaram a Jesus Cristo qual era o maior de todos os mandamentos, ele falou que era amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com todo o teu pensamento, né? Com todas as suas forças. E o segundo, semelhante a esse, amar o seu próximo como a vós mesmo. E quem é mais próximo do que nós, que é a nossa própria família, que é a nossa esposa, né? Ou no caso da esposa, o seu marido, que estão ali sempre juntos, sempre próximos. Então, a palavra de Deus ele traz algumas atitudes que o homem deve ter em relação ao casamento, assim como a mulher. E uma das características que o homem deve ter é amar a sua esposa como Cristo amou a própria igreja, né? Como Cristo amou a igreja. Então, dando a sua vida por ela. Então, é uma tarefa que não é fácil. Né? Quando você une 2 pessoas de cabeças diferentes, colocam embaixo do mesmo teto, e ali vocês passam a conviver, vocês vão ver que são até muitas vezes mais diferentes do que imaginavam. Mas o que vai fazer com que essa união funcione, com que essa união dê certo, é o amor. Né? Primeiramente o amor a Deus, o amor em Cristo Jesus, e o amor ao nosso próximo, o amor ao nosso cônjuge. Né? Isso é que vai fazer com que a família seja realmente estruturada. E todos esses eventos que acontecem, né, como o feminismo, por exemplo, que tem afetado a família cristã, a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Afeta a família de modo que o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e engaja-se em uma luta de gênero contra homens. Tudo isso fazendo com que haja uma guerra entre aquilo que Deus criou, o relacionamento entre o homem e a mulher. Então, se tudo isso acontece, né, como é que fica a situação da família? A família não acontece, porque a pessoa pode fazer o que quiser com o seu corpo,
não tem regras, né? Meu corpo é minhas regras, eu faço o que eu quiser, você não manda em mim, você não é o líder da casa, né? Você só fala besteira, né? Muitas vezes procurando alguma forma de denegrir a imagem do homem. Recentemente lançaram aí o filme da Barbie, bem polêmico aí, né? Muita gente assistiu. E a figura do homem, que é a do boneco do Ken, é totalmente martirizado pelas mulheres ali, que ele tem que se procurar, tem que se encontrar, se achar, e ele não consegue um espaço ali para conseguir formar uma família com a Barbie. Né? Infelizmente, né, a gente ri, mas é algo triste. E aos poucos vão colocando isso na cabeça das pessoas, na cabeça das crianças, né, que querem assistir muitas vezes esse filme. Colocaram até uma classificação de 12 anos, mas eu acho que deveria ser até 18 anos para cima, um tipo de filme desse. Né? Mas é os dias que nós estamos vivendo, é a realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E nós, como cristãos, devemos ter muito cuidado em o que nossos filhos estão assistindo, o que é que eles estão aprendendo, né, diante das telas, para que não venha de bater de encontro com a palavra de Deus. E se vier, que eles tenham um entendimento, conhecimento para confrontar aquilo ali de acordo com a palavra de Deus. Esse é o modelo que o mundo prega, né? Mas nós estamos aqui, neste dia de hoje, para ensinar que isso é totalmente errado, à luz da Bíblia, né? Então, nós vamos entrar agora no terceiro e último tópico, que vai falar sobre a mulher virtuosa, símbolo bíblico da feminilidade. Mas não se esqueça de entrar lá, faz a tua inscrição no canal, dá um likezinho, tá certo? E segue o nosso canal. Então, o primeiro tópico do terceiro tópico vai ser, o primeiro subtópico do terceiro vai falar o seguinte: o modelo de esposa fiel. Como é o modelo de esposa fiel? A mulher virtuosa é inestimável valor, é de inestimável valor. Aí Provérbios diz, mulher valorosa. Quem achar? Eu achei, Eduardo. Você achou também, né? Amém. Graças a Deus. Eu dou graças a Deus toda hora ter achado uma mulher virtuosa para estar ao meu lado. Então, por isso, a Bíblia, ela declara que o coração do seu marido está nela confiado. Ou seja, o nosso coração tem que estar totalmente confiado nas nossas esposas. Certo? E revela total confiança do esposo na sua mulher. Não fica aquele negócio não, eu fico segredinho com A, com B. Não, total confiança. Assim, a conduta dessa esposa é ilibada, ou seja, não tem mácula, não tem marca de nada. Em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Eu confesso dizer que minha esposa é uma excelente administradora e me ajuda muito nessa parte. Que seria do presbítero Marcos se não fosse a irmã Liana, né? Então eu dou graças a Deus toda hora ter encontrado uma mulher virtuosa, porque ela fica auxiliando na administração do lar, das finanças e de todos os aspectos, ajudando ao seu marido. Então, além disso, o excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Ou seja, uma mulher que administra bem o lar, ela jamais vai colocar a família em necessidade. Ela vai saber administrar, ela vai saber a hora certa disso e daquilo. E muitas das vezes, o homem, como gosta das coisas rápidas, né? De fazer as coisas rápidas, a mulher é daquele jeito mais controlado e tal, e muitas vezes é até mais viável, porque controla em todas as situações do lar. Então, por isso, nessa casa, nenhuma fazenda faltará. Provérbios 31, 11, a parte B. E ao marido, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ou seja, uma mulher virtuosa, uma mulher carinhosa, uma mulher que trata bem os assuntos familiares, ela ajuda o seu marido nessas partes e lhe proporciona toda agradável sensação. Ela lhe proporciona contínuo bem-estar. É uma mulher confiável e não é estável. Suas ações inspiram a indispensável confiança que faz do seu marido um homem bem-sucedido. Então eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus ter a mulher que eu tenho, porque se não fosse isso, como é que seria o meu ministério? Como é que seria a minha vida? Né? Graças a Deus,
Eu achei uma mulher virtuosa, certo? Uma mulher valorosa que me ajuda bastante. E essa forma, somos exemplos de família para a igreja, para aqueles que estão ao nosso lado. E isso que nós estamos aqui, neste dia de hoje, é ensinando que o mundo tenta desconstruir essa família, que não existe mais essa família perfeita, que a mulher tem que se sobressair nas partes acima do homem. Não, não é? Tudo no seu lugar, tudo nas suas funções, que com certeza Deus vai prover, com certeza Deus está à frente de um lar que é abençoado, que é unido, o qual a mulher é uma excelente ajudadora ao seu marido. Amém. Continuando no terceiro tópico, o segundo subtópico vai falar o padrão de mãe amorosa, né? De acordo com a palavra de Deus, o símbolo bíblico de feminilidade. Né? E como a gente já falou aqui, o capítulo 31 de Provérbios vai detalhar, né, cada ponto de uma mulher realmente virtuosa, uma mulher de acordo com o padrão bíblico, o padrão da palavra de Deus. E para falar sobre esse padrão de mãe amorosa, a gente vai citar alguns versículos aqui desse capítulo 31. Por exemplo, o versículo 11 e 12, que diz: o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ou seja, o amor é mútuo entre os dois. Né? A mulher recebe o amor do marido, o marido recebe o amor da mulher, e assim eles constroem uma casa, uma família edificada no amor, né? E, primeiramente em Cristo Jesus. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, uma mulher que é feliz, ela faz o que é bom para o seu marido, o que é bom para a sua casa. Se fosse uma mulher frustrada, uma mulher amargurada, a gente não veria, não é, esse tipo de ação dentro da sua casa, porque a mulher teria vários conflitos dentro da sua cabeça, como ela poderia fazer bem a alguém que a maltrata dentro da sua própria casa. Né? Então, tudo isso gira em torno do amor. No versículo 15, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. A mulher, né, que se preocupa com o lar, com o mantimento da sua casa para o seu marido, para os seus filhos. Né? A gente vê isso como um padrão bíblico de feminilidade na mulher. Claro que também não é somente limitado à mulher a fazer isso também, né? Muitas vezes o homem também, por amor, né? Como esse amor é mútuo, ele muitas vezes faz também a mesma coisa que a mulher pode fazer para o seu marido, que são demonstrações, no final das contas, de carinho, de amor, de afeto mútuo entre o marido e a mulher. Versículo 20. Abre mão ao aflito e ao necessitado, estende as mãos. Então a gente já vê o amor, né, saindo debaixo do teto, debaixo da sua própria casa, o amor se expandindo por onde essa família, essa mulher passa, né, e abre mão ao aflito e ao necessitado. Então demonstra amor também para com o próximo, para com outras pessoas que não são dentro da sua própria casa. Versículo 21, não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. É uma mulher que tem a preocupação e o cuidado com a saúde, com o bem-estar, com o conforto da sua própria casa. Versículo 26, abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. 27, olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Né? Então, é uma mulher sábia, é uma mulher que sabe o que diz, né, que tem cuidado de não falar demais, né, para não ferir o seu próximo, não ferir o seu marido, não ferir os seus filhos, mas como diz a palavra de Deus, né, a lei da beneficência está na sua língua. É uma mulher virtuosa verdadeiramente e que olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Então, o que ela puder fazer para que a sua casa seja um ambiente de paz, um ambiente de amor, né, onde a sua família possa se sentir segura e amada, esse é o papel da mulher virtuosa, de acordo com o padrão bíblico da palavra de Deus. Continuando nesse símbolo bíblico de feminilidade, nós vamos ver um exemplo
de administradora e empreendedora da mulher. A mulher virtuosa é uma notável administradora. Ela administra bem o seu lar, administra bem a sua vida, o seu esposo, os seus filhos. Como uma empreendedora, adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis e conchas de boa qualidade. Na antiguidade, a mulher ela era específica para esse tipo de coisa. Trazendo para a nossa realidade atual, uma mulher que tem essa percepção de escolhe uma boa roupa, ela ajuda os seus filhos a escolher também de boa qualidade, ajudando o seu esposo também, até na nossa vez, quando a gente bota uma gravata que está diferente, um terno que está diferente, a esposa chega ali e dá uma ajuda, né? Então ela tem essa sensibilidade de empreendedora e administradora. Ela também negocia bens importados e de elevado padrão para a sua casa. Essa parte entra na parte financeira também, uma mulher que ela administra bem os importados de sua casa, aquilo que entra, aquilo que sai da sua casa, de um elevado padrão, não só nas casas de grandes, né? Não, mas nas casas humildes também, com coisas simples também. Uma mulher virtuosa, ela com certeza ela vai administrar bem aquilo que Deus colocou na sua mão para administrar. Compra propriedades e gerencia negócios lucrativos, né? Caso das empreendedoras, as mulheres, né, que tem as empresárias, né? Então ela tem essa função aí, porque Deus a colocou como instrumento de fazer aquilo. Ela examina uma herdade e adquire, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Ou seja, tudo que ela coloca a mão, ela vai prosperar. Por quê? Porque ela entrega aquilo ali a Deus. Não é? Tudo administrado por ela. Certo? Então ela é generosa, é sensível, ajuda os pobres e necessitados. Né? Uma mulher virtuosa, uma mulher cheia de graça, que sempre está chegando para ajudar aos necessitados também, cheia de energia, não é? Cheia de energia, aquela mulher que sempre está ali, ajudando com aquela energia, colocando aquela força positiva, bom caráter, né? Autoconfiante em relação ao futuro, não é aquela pessoa pessimismo que quando você vai conversar, não, você não acha que não vai dar certo, não, é uma mulher que tem autoconfiança, tem uma boa perspectiva em relação ao futuro. Essa esposa, mãe e empreendedora, é louvada por sua família. Né? Uma esposa dessa, uma mulher dessa, ela é louvada para a sua família. O seu valor é imensurável. Não reside na aparência física, mas em um coração temente a Deus. A mulher virtuosa que tem um coração temente a Deus, ela vai expressar esse seu valor através de atitudes, através de gestos, através de comprometimento com a sua família, com os seus filhos, com o seu esposo. O seu valor ele é imensurável. O exemplo e as virtudes dessa mulher serão publicamente conhecidas. É o que eu falo. Eu sempre elogio a minha esposa onde quer que eu chego. Né? Porque é publicamente reconhecível, porque é uma mulher que ajuda, é uma mulher que tem compreensão, uma mulher que tem o seu valor, é imensurável. Não só a parte física, não só a parte por fora, porque todos nós envelhecemos. Todos nós, esse rostinho bonitinho, esse corpo bonitinho, vai envelhecer. O nosso interior, aquele que é o Espírito Santo que mora dentro da gente, isso ele se renova a cada dia nas nossas vidas. Assim, é uma mulher virtuosa, que ela, com certeza, ela publicamente, ela vai expressar essa forma de como Deus colocou ela como um símbolo de feminilidade na face da terra, para ser seguido, para ser ensinado por nós, por todos nós, né, para ser um exemplo de modelo bíblico na face da terra. Amém. Então, concluindo nossa lição, né, nós entendemos que a Bíblia nos revela que o homem e a mulher foram criados para se completarem. Né? Um não vive sem o outro. Lá em Gênesis 2, Deus falou, olhou para o homem e viu ele só, e falou, não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora, né? Adjutora. E ali criou a mulher para eles se completarem e assim viverem
uma vida juntos, né, homem e mulher, heterossexuais, e assim frutificar, multiplicar e encher a terra. Nós sabemos, né, que os dias, já há algum tempo, vem batendo muito nessa tecla e vem crescendo muito, né, sobre a questão do homossexualismo, mas nós sabemos que se pegar todos de um gênero só e colocar numa ilha, em 100 anos ou até menos, não vão reproduzir. Aquela ilha vai entrar em extinção, né? Infelizmente, é assim. A palavra de Deus é bem clara. Criou homem e mulher. E somente os dois juntos podem gerar um fruto, né? Então, eles foram feitos para se completarem. Então, Deus confiou à mulher a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina, né? Então a gente vai ver que o marido e a mulher, o marido e a esposa, né, eles são iguais como pessoas. Diante de Deus eles são iguais, mas só que eles têm papéis, funções diferentes, né? Mas a palavra de Deus trata os dois como iguais. A gente vai ver em diversos momentos na palavra de Deus, né, a palavra de Deus falando como a humanidade. Por exemplo, lá no Salmo 112, o versículo 1 vai dizer: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então, quando ele fala que o homem, ele não está se referindo ao gênero masculino, está se referindo à humanidade, né? Então ele trata, a palavra de Deus trata o homem e a mulher como pessoas iguais perante ele. Então não é um mais superior do que o outro, nenhum mais inferior do que o outro. Os dois são iguais diante de Deus, os dois são seres humanos, são criaturas de Deus, né? E Deus deu o poder através do seu Filho amado Jesus Cristo de nos tornarmos também filhos de Deus, se assim nós cremos em sua palavra e aceitarmos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, o inimigo, como nós falamos aqui, ele tem diversas formas, né, de desviar o homem desse caminho que nos leva para o céu, né? E a desconstrução da feminilidade, infelizmente, tem atingido muitas famílias, tem atingido muitas casas, né? Muitas mulheres estão deixando o seu uso comum, o seu uso natural das coisas, né? E fazendo coisas que não agradam a Deus, que não estão de conformidade com a palavra de Deus. Então nós, como igreja, como cristãos, devemos pregar a palavra de Deus e falar o que a palavra de Deus diz, né? Pregar essa verdade. Muitas vezes a pessoa não conhece verdadeiramente a palavra de Deus, não conhece a verdade, né? Mas está escrito lá em João 10:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós, como cristãos, somos chamados como atalaias, como mensageiros de proclamarmos essa verdade, esse evangelho a toda criatura, e que assim vidas possam ser libertas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a vencermos as dificuldades do dia a dia, as dificuldades espirituais, e assim nos mantermos firmes no caminho que nos leva para o céu. Amém? Espero que essa lição tenha sido bênção para você, para a sua vida, que Deus possa te abençoar cada vez mais. Como o Marcos aqui já falou várias vezes, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, e assim você pode estar recebendo aí em primeira mão tudo que é gravado, tudo que é falado aqui no canal EBD em Estudo. Então que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. A paz do Senhor. Paz do Senhor.